O que era para esclarecer confundiu ainda mais o eleitor americano. O primeiro debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos terminou com a seguinte pergunta: Biden é capaz de governar o maior país do mundo por mais 4 anos? O Jovem Pan Internacional desta semana é dedicado a um raio-x das campanhas e a postura dos candidatos no confronto frente a frente. Donald Trump retomou com força total a campanha pelo segundo mandato de presidente dos Estados Unidos. O magnata continua reescrevendo a história política americana. Mesmo sendo o primeiro candidato à Casa Branca condenado criminalmente, o republicano segue firme e forte na disputa contra Joe Biden. Trump desafiou a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca. Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata está passando ileso pelas acusações da atriz pornô, que garante ter tido um caso extraconjugal com o candidato. A história é antiga. Apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é o que o levou para o banco dos réus. Ele pagou pelo silêncio de Stormy Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração de imposto de renda do magnata, está apenas uma transferência de $130 mil para o advogado dele na época. É aí que a promotoria o acusou de fraude. Trata-se de um crime de falsificação de documentos, agravado pela falta de transparência com os eleitores há 4 anos. A decisão do júri popular foi unânime, culpado pelas 34 acusações, uma para cada documento fraudado. Em julho sai a sentença determinada pelo juiz que conduz o caso. Dificilmente Trump será preso por esta ilegalidade. No máximo, multas e um sermão da justiça. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto Michael Cohen, o advogado metido no imbróglio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público, o primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime e, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Trump recebeu apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do Tribunal de Nova York no final do julgamento. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O candidato não pode dar detalhes do que aconteceu no sigilo das audiências. Até ameaça de prisão ele recebeu. Desafiar a justiça, mesmo estando no banco dos réus, é a tradução da personalidade do magnata. Ainda como presidente, exigiu que a autoridade eleitoral da Geórgia encontrasse os votos que faltavam para ele vencer a eleição passada. Retirou documentos sigilosos do Salão Oval sem autorização dos departamentos responsáveis e fez pressão para o Senado não reconhecer a vitória do rival Joe Biden em 2020. Tudo isso vai render outros julgamentos contra Trump. Mas por conta da morosidade dos processos, as decisões ficarão só para depois da posse. E se o republicano for eleito, ele ganha a imunidade presidencial. Figura famosa pelo pulso firme no reality show que o projetou para o estrelato, Donald Trump levou para a administração pública dos Estados Unidos agressivas estratégias do mundo dos negócios. O passado dele esteve mais ligado a Wall Street do que a Washington, mas ele mostrou talento em transitar por estes dois universos.
Donald Trump nasceu em uma família rica e cresceu nesta casa, no Queens, em Nova York. Quando adolescente, seu pai, um milionário do setor imobiliário, enviou Donald para uma escola militar. O biógrafo da família diz que essa foi uma experiência chave na sua formação. Donald Trump foi criado por esses homens muito agressivos e muito masculinos, que acreditavam na lei do mais forte e que a vida é uma questão de hierarquia, que quanto mais você é poderoso, rico e com status superior, mais você pode ver de cima os mais jovens ou aqueles que estão numa posição inferior. Depois de se formar na universidade, ele passou a trabalhar com o pai. Mas não demorou para Donald construir o próprio legado. No coração de Manhattan, o distrito mais famoso dos Estados Unidos, ele alcançou o auge da carreira empresarial, inaugurando em 1983 a Trump Tower. Ali também começava uma era de manchetes, algumas escandalosas. Ele se apresentou como sendo mais forte do que qualquer pessoa poderia ser, mais rico do que era, mais bem-sucedido, mais brilhante, e isso era tudo promoção. Então, quando chegou a hora de fazer política, foi natural para ele. Nos anos 90, a sorte de Trump nos negócios quase acabou. A companhia aérea dele faliu, assim como seus cassinos em Atlantic City. Mas enquanto seus investidores saíram perdendo, ele conseguiu evitar por pouco chegar à insolvência. Em 2016, a proposta de ser presidente foi vista com ceticismo no início. A campanha ganhou força quando o bilionário deixou para trás tradicionais nomes do Partido Republicano. O estilo ousado e imprevisível levou grandes multidões aos seus comícios. Eram eleitores que se sentiam afetados pela globalização e vivendo em comunidades atingidas por um alto índice de desemprego e dependência de drogas. O país precisa de um empresário para que haja mudança. Tivemos muitos políticos fracos. Precisamos de alguém que possa reerguer do país. Eu acho ele inspirador porque fala com o coração e diz a verdade. A vitória surpreendente de Trump foi conquistada em estados fundamentais, embora ele tenha recebido menos votos no total do que a adversária Hillary Clinton. Os 4 anos de governo do republicano também foram marcados por uma nova maneira de se comunicar com o público, o uso da própria conta nas redes sociais. As mensagens de Trump provocavam tamanho impacto que mexiam com o mercado e geravam reações dentro e fora dos Estados Unidos. O episódio da invasão ao Capitólio, depois de um discurso fervoroso em frente à Casa Branca e cuja convocação dos seguidores foi propagada pelo Twitter, fez com que a conta de Trump fosse suspensa por decisão da própria plataforma. O silêncio não durou muito. Como todo bom homem de negócios, Trump resolveu a questão criando um empreendimento dele mesmo e sem risco de censura. Bom, para quem acompanha a programação da Jovem Pan e se interessa por política externa, relações internacionais e busca informações na internet, já viu Urian Fancelli por aí. Fiz questão que ele viesse participar desse Jovem Pan Internacional especial sobre os desdobramentos do primeiro debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos. Urian, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Prazer estar aqui com você, Marcelo. Vamos começar olhando pelos retratos que eu acho que são a síntese desse confronto direto entre os candidatos. A gente viu um Trump agressivo, mais ativo, e aí o grande personagem da noite, um Biden apagado. Vamos começar acompanhando a reportagem, Urian, as tuas impressões por esse primeiro debate na visão do Donald Trump. Marcelo, em relação ao Donald Trump, não teve nada de novo, assim, era o Donald Trump que a gente já conhecia, agressivo, tentando confrontar o Biden de uma maneira muito direta, inventando dados, espalhando teorias conspiratórias. Então, quando ele fala, por exemplo, em relação aos imigrantes que estão chegando aos milhões, que são soltos de instituições mentais, que estão chegando e estão roubando os empregos dos norte-americanos. Não existe nenhum estudo que diga que esse tipo de informação seja verdade. Então, é o Donald Trump que nós estamos acostumados
a ver. Talvez tenha ficado um pouco mais agressivo a figura da imagem por conta do contraste com um Biden frágil, como a gente viu. Exatamente. Agora, além do teor, como é que você viu a presença dele de palco? Porque nós estamos falando aqui de alguém, o Joe Biden, que construiu uma carreira no Congresso, foi senador por quase 4 décadas, vice-presidente de 2 mandatos, presidente por 1 mandato. Quer dizer, tem uma vida política dentro dos bastidores, dos corredores do Congresso americano e da Casa Branca. Agora, a gente viu um ex-presidente que é um astro de televisão, domina o palco. Você sentiu essa presença de vídeo ali no debate também? Ficou evidente a partir do momento em que ele pisou no palco. Fez questão de não cumprimentar o Biden, diferentemente do outro debate que houve há 4 anos atrás. Ele fazia caras e bocas, respeitou, mas o tempo de fala dele, mas foi por conta também das regras que haviam sido acordadas. Então, uma exigência desse debate era que o microfone do candidato oponente fosse mutado no momento de fala do outro candidato. Então, houve sim um respeito, mas ele não deixou de ser o Trump que tenta intimidar o oponente. Por preciso ser justo, a gente agora precisa falar do Joe Biden. Mas eu quero que você fique aqui para me ajudar a entender qual foi a postura do presidente, né? Joe Biden tem uma longa carreira na política e agora busca a reeleição. Diferente de Trump, o democrata está focado em reforçar as relações internacionais dos Estados Unidos. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Joe Biden teve uma longa carreira na política. Aos 29 anos, se tornou um dos americanos mais jovens a ser eleito senador, cargo que ocupou por 36 anos. De 2009 a 2017, foi vice de Barack Obama, primeiro presidente negro do país. Nascido em 20 de novembro de 1942, se tornou o presidente americano mais velho da história ao vencer Donald Trump nas eleições de 2020. Folks, the people of this nation have spoken. O povo dessa nação falou. Eles nos deram uma vitória clara, convincente. Uma vitória para nós, o povo. Vencemos com o maior número de votos já dados a uma chapa presidencial na história da nação, 74 milhões. 74 million. O democrata teve a vida marcada por diversas tragédias. Em 1972, poucas semanas depois de ser eleito para o Senado, perdeu a primeira esposa e a filha pequena em um acidente de carro. Em 2015, o filho Beau morreu com câncer. Anos depois de se tornar viúvo, se casou com Jill Biden, com quem teve outra filha chamada Ashley. Biden se descreve como um homem leal, muito ligado à família e não hesita em defender o filho Hunter Biden, declarado culpado por posse ilegal de arma este mês. Um tribunal do estado de Delaware condenou Hunter por mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou um revólver em 2018. Ele ainda enfrenta acusações de evasão fiscal e pode pegar até 25 anos de prisão, o que é improvável já que é réu primário. O presidente americano também passou por problemas legais. Biden foi investigado por um promotor especial por ter guardado documentos confidenciais quando não era mais vice-presidente. O promotor recomendou o arquivamento do caso, argumentando que um júri relutaria em condenar o que chamou de um homem velho com memória ruim. A observação causou um alvoroço entre os democratas, para a alegria dos republicanos. Depois que assumiu a presidência em 2021, Biden tomou medidas rápidas para vacinar a população contra a Covid-19 e impulsionar a recuperação econômica com a criação de empregos. Esse é o tipo de parceria entre os governos federal e estadual que acredito que no setor privado nos ajuda a vacinar mais pessoas com mais rapidez e a ficar à frente desse vírus em vez de atrasá-lo. E estamos otimistas de que teremos o suficiente para que a vacina seja capaz de fornecer injeções, incluindo injeções duplas, para mais de 300 milhões de pessoas. Antes do verão, pelo menos essa é a nossa esperança. Joe Biden e Donald Trump são os 2 candidatos mais velhos a concorrer à presidência dos Estados Unidos, e a idade dos dois é motivo de discussões. O andar cada vez mais rígido do democrata gera preocupação.
Durante a cúpula do G20, o presidente americano esteve entre os assuntos mais comentados por aparentar estar disperso em alguns momentos. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Biden está em forma. O médico do presidente disse que, se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro. Compreendo o nível granular destes temas. As guerras na Ucrânia e em Gaza, assim como a relação com a China e o futuro da OTAN, são assuntos importantes para as eleições americanas. Desde a invasão russa em fevereiro de 2022, Biden lidera uma coalizão de países para apoiar Kiev. A estratégia do democrata é se opor ao envio de tropas terrestres, mas fornecer ajuda para que possa se defender de Moscou. O democrata também demonstra apoio a Israel desde o ataque do Hamas em outubro. O presidente ordenou pela primeira vez o envolvimento direto dos Estados Unidos na defesa do Estado judaico durante o ataque do Irã em 13 de abril. Em relação à China, Biden é favorável a estabilizar a relação com Pequim e conduzi-la de forma responsável. Sobre a OTAN, o americano quer uma aliança militar mais forte do que nunca. A reportagem frisa bastante a relação do Joe Biden com o cenário externo. A gente já volta aí. O Urian continua aqui comigo e aí eu vou perguntar para ele, como eu fiz, as interpretações dele sobre a postura do Trump, Urian, e o Biden, que foi... A pergunta é, deixa eu fazer outra aqui. Quem venceu o debate ou quem perdeu o debate? Que talvez seja a pergunta mais bem colocada. O Biden saiu ali apagado, gaguejou e tudo mais. Quer dizer, agora eu vou passar a palavra para você porque a pergunta eu fiz para você. Marcelo, é algo que ficou evidente nos primeiros 12 minutos do debate. Primeiro que o Biden ele já entrou no palco demonstrando fragilidade física. Não estou sendo etarista, não estou falando que essa é a condição de uma pessoa de 81 anos, mas a condição do Biden, independente da idade, é uma condição que transparece isso, e esse era o grande medo dos democratas. Perfeito, claro. E a voz não ajudou, ele estava rouco, inclusive até os próprios democratas, ou a Casa Branca acabou falando isso, então o presidente está se recuperando de um resfriado. E em alguns momentos ele acabou se confundindo, então fugia a palavra, isso não pegou bem, os democratas já começaram a entrar em pânico, ele passou muita fragilidade, ele tinha apenas um objetivo nesse debate, demonstrar que no auge dos seus 81 anos ele conseguiria comandar a maior superpotência do mundo pelos próximos 4 anos. Até porque ele teria aí, ou vai ter 86 anos quando terminar o mandato. Então, quem ganhou e quem perdeu esse debate, dá para dizer que não é que o Donald Trump ganhou. Ele não ganhou por conta dos argumentos. O Biden, apesar do seu desempenho na fala, na fragilidade, ele teve... eles não podiam portar notas, então tudo que eles falavam tinha que ser da própria cabeça. Memória, claro. Apesar disso, apesar de tecnicamente, em relação a políticas públicas e informações, o Biden ter se saído melhor, o Donald Trump, de acordo com agências de checagem, falou 3 vezes mais desinformações do que o Biden, mas o Biden perdeu porque ele não cumpriu com o seu objetivo principal, que era mostrar força e energia. Claro que esse tema a gente ainda vai esmiuçar muito nos próximos programas e ao longo das próximas semanas e próximos meses, mas eu preciso puxar isso aí. Urian, é factível a proposta ou a ideia dos democratas trocarem o pré-candidato? Isso tem que partir dele. Você vê esse cenário possível? Esse cenário já está sendo discutido ao longo do dia. Não dá nem para falar que é ao longo do dia, mas desde que o debate aconteceu. Eu chutaria que até desde os primeiros 12 minutos do debate. Perfeito. Então existe já uma movimentação. O Joe Biden, ele teria, como ele já é o pré-candidato, ainda não oficialmente, porque as convenções... Ainda não aconteceram, né? Vão acontecer em Chicago em agosto, mas ele já venceu ali entre os delegados. Então ele precisaria desistir para que os votos desses delegados fossem aí até um outro possível candidato ou candidata, né? Perfeito. Vamos sair um pouco da esfera dos candidatos. O Urian continua aqui comigo. Agora, vamos mergulhar em assuntos que são importantíssimos. Entre eles, a imigração, que é um dos temas centrais para as eleições americanas. Donald Trump segue com um discurso contra os estrangeiros. É o mesmo que ele adotou da primeira vez que ele se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Já o Joe Biden
tenta se distanciar dessa visão mais dura. A imigração nos Estados Unidos é o eixo central do programa eleitoral de Donald Trump, que aumenta o discurso contra estrangeiros à medida que se aproxima a data das eleições. Durante o mandato entre 2017 e 2021, o republicano adotou uma política de tolerância zero contra quem tentasse entrar no país de forma ilegal, levando muitas pessoas a perderem a guarda dos filhos. O magnata também defendeu um muro na fronteira com o México. Nos últimos dias, porém, Trump propôs autorizações de residência permanente a estrangeiros que se formem em universidades americanas. O advogado de imigração, Vinícius Bicalho, explicou como funciona a medida. A proposta do Trump, ela naturalmente é uma proposta de campanha. Ainda não existe um texto legal, nada disso. Mas ela vem muito alinhada com a visão do Trump em imigração. Ele quer priorizar a imigração de profissionais qualificados. Ou seja, na gestão do Trump, nós tivemos grande emissão de green cards para profissionais que são qualificados. Em razão disso, o que ele foca é tentar pegar os grandes estudantes que formaram nos Estados Unidos e são alunos estrangeiros, e ao invés desses estudantes voltarem para o país de origem, eles permanecerem nos Estados Unidos. Pelos critérios que foram divulgados, o Trump ele pretende focar nos alunos que tenham bom desempenho e comprovadamente são profissionais acima da média. Se voltar à Casa Branca, o ex-presidente ameaça impor taxas aos países que não controlarem o fluxo de imigrantes com destino aos Estados Unidos. Republicanos afirmam que as políticas do atual presidente Joe Biden favorecem o direito de asilo aos estrangeiros, muitos deles da América Latina. O democrata chegou à Casa Branca com a promessa de promover uma política migratória mais humana e uma possibilidade de cidadania a 11 milhões de pessoas sem documentos. Conservadores se opuseram à proposta, que nunca foi votada. Nas últimas semanas, Biden assinou um decreto que restringe a entrada de imigrantes pela fronteira com o México, enquanto houver mais de 2.500 travessias irregulares, e endureceu as normas para os pedidos de asilo. O governo também impulsionou uma lei que acelera a negativa de asilo aos que representam um perigo para a segurança nacional ou pública. Autoridades afirmam que o número de pessoas interceptadas caiu mais de 40% desde que o decreto entrou em vigor. O advogado Vinícius Bicalho afirma que a imigração é o tema que mais preocupa os americanos para essa eleição. Nas eleições anteriores, o principal tema era economia. Surpreendentemente, as pesquisas apontam a imigração como o principal tema de interesse dos americanos. Eu falo que essas eleições americanas, elas têm uma certa previsibilidade, porque nós temos 2 candidatos que foram presidentes do país. Então, nós sabemos como é a política imigratória de cada um deles. Eu falo que imigração é um tema de Estado nos Estados Unidos. Então, historicamente, os Estados Unidos ele quer receber o bom imigrante de forma legal e quer coibir a imigração ilegal. Hoje, nós temos um problema muito grave na fronteira do México, e eu acho que esse é o principal ponto de divergência. O Biden, ele não conseguiu implantar uma política que fizesse uma regulagem da imigração ilegal na fronteira do México. E o Trump tem um discurso mais áspero, um discurso mais agressivo para conter essa imigração ilegal. E esse é o principal ponto de divergência entre os candidatos. Mais de 1 milhão de imigrantes regulares passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio, de acordo com o Instituto Nacional de Imigração. A caminho dos Estados Unidos, vários deles são vítimas de assassinatos, acidentes, roubos e sequestros. Eu continuo aqui ao lado do Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e um dos estudiosos aí sobre a política americana também. Urian, a questão da imigração, eu não vou usar a palavra nem problema, nem solução, mas a questão da imigração é uma questão histórica nos Estados Unidos que ganhou muita força depois de Donald Trump e seu discurso Build the Wall, vamos construir um muro de contenção. E virou uma política de Estado enquanto ele era presidente. Aqui o Joe Biden tinha uma outra visão, mas também, historicamente falando, os democratas também têm políticas de contenção dos latinos que tentam chegar ilegalmente pelos Estados Unidos. A tua visão do que os dois falaram no debate, por favor. Bom, Marcelo, primeiro eu vejo que esse é um tema que a gente não tem como separar também do que está acontecendo do outro lado do oceano, na Europa. Houve aí um ganho muito grande de partidos extremistas, inclusive alguns até pró-Rússia, no Parlamento Europeu,
por conta do tema imigração. Aquele sentimento de que aquela identidade cultural do próprio país está sendo roubada, que os empregos estão sendo roubados, a cultura está sendo destruída. Isso pega em um lugar muito pessoal para as pessoas que vivem nesses países e não conseguem vislumbrar um futuro melhor para os seus filhos do que elas tiveram. E políticos como o Donald Trump, me desculpa, e também alguns na Europa, como é o caso da própria Marine Le Pen, na França, esse fim de semana, inclusive, eleições na França, eles exploram isso. Então, ele tem embrulhado esse mesmo discurso, dizendo que vai conseguir deportar os milhões de imigrantes ao mesmo tempo. No debate não deixou isso de maneira tão clara, mas qualquer assunto que era levantado em relação ao que fosse a emprego, a saúde pública norte-americana, ele dava um jeito de distorcer isso para culpar os imigrantes. Então, eram os imigrantes que estavam vindo para usar o sistema de saúde norte-americano, por exemplo. Se havia violência, era por conta dos imigrantes imaginários, porque não existem dados, estudos, concretos, evidências, né, para ele se basear. E o Joe Biden, apesar de nas últimas semanas a gente ter observado na prática ele tentar flertar um pouco com esse discurso de contenção da imigração, então ele tentou aí limitar, por exemplo, o número de entradas de pessoas pedindo asilo em 2.500 por dia. No discurso, ele foi para o caminho oposto. Então, ele foi para algo mais, talvez, pacificador, frisando a importância dessas pessoas para a economia norte-americana. Então, um lado bastante mais humano, eu diria, do que o Donald Trump. Brian, eu quero tocar em dois assuntos importantes, daqui a pouco você volta de novo, que é a economia e as relações internacionais, segurança para o resto do mundo, envolvendo aí os dois candidatos. Vamos começar pela economia, que é o fator que mais mexe com a opinião do eleitor. Claro, inflação e juros altos para os padrões americanos pesam contra a campanha de Joe Biden, que é o atual presidente. Trump deixou a presidência em 2020 com a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos e promete incentivos para que empresas gerem ainda mais postos de trabalho, caso ele seja eleito. A atual gestão busca boas notícias para dizer aos americanos que a economia está se recuperando. Biden teve argumentos para renovar a esperança dos eleitores em maio, quando o índice de preços ao consumidor ficou estável. Melhor mesmo é se a inflação tivesse desacelerado, como aconteceu em abril. Governo, analistas de mercado e a população ficam de olho no índice de preços ao consumidor, porque nos Estados Unidos, este é o indexador das pensões e aposentadorias. A inflação anualizada está na casa dos 3%. Custos com habitação e gasolina representam mais de 70% do reajuste e pesam no bolso da classe média. A taxa de juros se mantém entre 5,25% e 5,50%. Para padrões americanos, trata-se de um valor alto. Em 2020, por exemplo, o indicador chegou a 0. Juros altos, especialmente nos Estados Unidos, significam que o cidadão médio não vai comprar imóveis, dificilmente mantém o financiamento do veículo e provavelmente diminui o consumo de bens duráveis, como geladeiras. Wall Street sinalizou positivamente para a desaceleração da inflação. Os 3 principais índices da Bolsa de Nova York bateram recordes em maio. A esperança do mercado é uma retomada, mesmo que modesta, do consumo e, consequentemente, da produção industrial. Trump e Biden têm em comum o objetivo de barrar certos produtos chineses para proteger determinados setores. O atual governo, por exemplo, aumentou as tarifas sobre alguns produtos procedentes da China. A decisão causou um impacto de 18 bilhões de dólares na economia americana. A medida afeta setores estratégicos, como veículos elétricos, baterias, aço e minerais essenciais para as linhas de produção. As taxas sobre veículos elétricos quadruplicaram, de 25% para 100% este ano, enquanto a alíquota para semicondutores irão dobrar de valor, de 25% para 50% até 2025. A Casa Branca informou que o objetivo
é encorajar a China a eliminar as suas práticas comerciais injustas em matéria de transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. O governo chinês, naturalmente, criticou a medida. A China se opõe a aumentos tarifários unilaterais, que violam as regras da OMC e vai agir para defender seus direitos e interesses. Washington acusa Pequim de apoiar fortemente as suas indústrias nesses setores considerados estratégicos, com subsídios que provocam a superprodução que as empresas chinesas vendem no mercado mundial, impactando os preços. A decisão foi anunciada após uma revisão das tarifas impostas durante a guerra comercial entre Washington e Pequim, na qual o ex-presidente republicano Donald Trump impôs tarifas sobre cerca de 300 bilhões de dólares em produtos procedentes da China. Quando chegou ao poder, o atual presidente Joe Biden anunciou que seu governo iria rever a tributação para determinar se deveria continuar com ela ou não. Cumprindo a promessa, eu falei que a gente ia falar de economia e das relações dos Estados Unidos com os outros países. O Urian continua aqui comigo. Urian, olhando ainda para o debate, Estado palestino, né, que o Trump e Biden foram perguntados a respeito disso, e o apoio à Ucrânia. A gente teve respostas bem diferentes. Te passo a palavra. Em relação à criação de um Estado palestino, o próprio Biden, que tem uma relação de apoiar Israel quase que de maneira incondicional, teve uns puxões de orelha aí ao longo dos últimos meses por conta de algumas coisas, mas eu acredito que até saíram de maneira parecida. O Donald Trump, ele conseguiu, ou tentou pelo menos, empurrar o Joe Biden falando alguns absurdos, como por exemplo, que o Joe Biden seria um palestino, inclusive um mau palestino. Porque defendia Israel ao mesmo tempo, então não ficou uma coisa muito clara. Fato é que o Trump, ele tinha até então, até o debate, se esquivado de falar sobre o posicionamento dele em relação a Israel. Eu chutaria que isso acontece porque já estaria subentendido. Ele foi presidente que moveu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, por exemplo. E em relação à Ucrânia, não. Eu vejo já que houve uma divisão maior. Ficou muito mais evidente o apoio ao Joe Biden, do Joe Biden à Ucrânia, à OTAN, do que o Trump. O Trump que atacou a OTAN em diversos momentos ao longo, desde quando ele era presidente, ameaçando tirar os Estados Unidos da OTAN caso os países europeus não investissem aquele mínimo de 2% do PIB acordado em segurança. E o Joe Biden, ele tentou explicar, quando questionado por que o Donald Trump mandava tanto dinheiro para a Ucrânia, o Joe Biden tentou explicar que existe um acordo, a Carta da OTAN, com o artigo 5º, que afirma que quando uma agressão a um desses países da OTAN é uma agressão a todos. Então, por mais que se os Estados Unidos não fizerem nada, correm o risco também. Então, a Rússia precisa ser contida. E o Trump ia lá e meio que tentava distorcer, dizendo, mas existe um oceano muito grande separando os Estados Unidos dos países da Europa, é um problema dos europeus, eles que se resolvam. Urian, queria pegar só esse trecho para colocar todo mundo na mesma página, as reclamações do Trump, agora como candidato, enquanto ele era presidente, dos custos para os Estados Unidos de manter a OTAN. O Urian falou muito de um dos parágrafos primeiros da Carta da OTAN, um por todos e todos por um. Quando alguém é agredido, então chamam os outros para apoiar. Isso aconteceu apenas uma vez, quando os Estados Unidos foram atacados no dia 11 de setembro de 2001. Então ele critica uma ação que os Estados Unidos então teriam se beneficiado, só para deixar todo mundo na mesma página. Urian, muito obrigado pela tua presença, as tuas colocações, ponderações foram precisas. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar aqui muitas vezes para falar, porque essa eleição ainda tem muito o que a gente debater. Eu queria encerrar aqui mais uma vez agradecendo ao Urian, agradecendo a tua audiência e prometendo que semana que vem a gente volta com assuntos de máxima relevância e com a nossa capacidade de te explicar o que acontece mundo afora. Tchau e até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.